Isso aconteceu em 2017, quando eu estava morando em Florianópolis, Santa Catarina. Eu sempre fui caseira. Então, quando minha colega de trabalho, Jéssica, que era cerca de 10 anos mais nova que eu, começou a me implorar incansavelmente para sair, eu continuei recusando. Ela e outra garota do trabalho, Mariana, eram persistentes, no entanto. E depois de semanas pedindo, eu finalmente cedi. Eu disse a Jéssica que me juntaria a elas para uma noite fora no fim de semana seguinte. Conforme o fim de semana se aproximava, Jéssica veio ao meu apartamento. Ela queria deixar o carro dela lá e me fazer dirigir, o que imediatamente me estressou. Eu tinha morado em Floripa por 4 anos, mas como raramente saía do meu bairro, eu não sabia nada sobre a vida noturna local. O mais longe que eu geralmente dirigia era 6 quilômetros até o supermercado mais próximo. Se eu fosse mais longe, estaria perdida sem meu GPS. Naquela noite entramos no meu carro e seguimos em direção ao apartamento da Mariana. Quando chegamos, Mariana não estava bem pronta ainda. Então entramos e esperamos. Uma vez que ela estava pronta, todas as 3 nos amontoamos de volta no meu carro. Como eu estava dirigindo, Jéssica teve que navegar. Eventualmente acabamos em uma boate movimentada. Entramos, encontramos um lugar e pedimos algumas bebidas. Não estávamos lá há muito tempo quando Jéssica disse: "Ei, já volto. Estou vendo alguém que conheço." Ela então pediu para Mariana ir com ela. Lembro-me de sentir uma pontada aguda de irritação. Por que me implorar para sair? Só para me deixar sozinha momentos depois, mas eu esperei. Alguns minutos depois, Jéssica e Mariana voltaram sorrindo. Meu amigo comprou uma rodada para nós. Jéssica anunciou, me entregando um copo. Eu confiava nela. Ela era minha colega de trabalho, então peguei a bebida como elas fizeram com as delas. Acredito que o amigo da Jéssica comprou 2 rodadas para cada uma de nós. Não demorou muito depois da 3ª bebida para que algo parecesse terrivelmente errado. A sala não girou, mas uma onda de pavor espesso e perturbador me invadiu. Virei-me para Jéssica e insisti que temos que ir agora. As próximas horas são confusas. Não me lembro de sair da boate, mas aparentemente saímos. A primeira coisa de que me lembro claramente é estar sentada do lado de fora do condomínio da Mariana, ainda no banco do motorista do meu carro. Ouvi Jéssica e Mariana conversando, e o que quer que tenham dito, alguma combinação de palavras que não consigo me lembrar até hoje, instantaneamente acionou minha resposta de luta ou fuga. Não precisava entender as palavras. Meu instinto sabia que eu estava em perigo. Coloquei o carro em movimento e acelerei. O que quer que tivesse sido colocado na minha bebida era poderoso. Eu não era fraca para álcool e tinha consumido apenas 3 drinks de boate, que geralmente são diluídos. Eu estava dirigindo por toda Florianópolis, incapaz de focar, simplesmente tentando descobrir como chegar em casa. Mas minha mente estava completamente embaralhada. Em um ponto, parei em um sinal vermelho. De repente, 2 figuras apareceram na minha janela e então alguém estava puxando a porta do meu carro aberta. Eu estava em choque total. As portas do meu carro trancavam automaticamente no segundo em que eu colocava o veículo em movimento. Ainda não tenho ideia de como conseguiram abrir. 2 homens estranhos estavam ativamente puxando a porta aberta, e a visão me despertou da névoa mental apenas o suficiente para eu pisar no acelerador e fugir do cruzamento. Depois daquele momento de puro terror, a memória desaparece novamente. A próxima coisa que me lembro, eu estava sentada no meu carro, estacionada perto de uma fileira de casas tranquilas. Eu estava olhando fixamente para o meu telefone, tentando desesperadamente descobrir como operá-lo. Mas a droga tinha me deixado tão paranoica e confusa que a ação mais simples parecia impossível. Olhei ao redor, não vi ninguém e convenci-me de que estava segura por enquanto. Reclinei o banco e caí em um sono profundo, induzido por drogas. Acordei por volta das 5 horas da manhã com a droga passando. Finalmente consegui usar meu telefone. Liguei o GPS e dirigi direto para casa, desabando na cama imediatamente.
Acordei novamente por volta das 11 horas para 20 ligações perdidas. A maioria da Jéssica, mas algumas de uma amiga preocupada. Quando liguei de volta para Jéssica, ela estava frenética, exigindo saber para onde eu fui. "O que você quer dizer?" retruquei. "Seu amigo colocou droga na minha bebida e eu não ia ficar por perto para descobrir o que ia acontecer a seguir", disse a ela. Jéssica então deixou escapar uma frase arrepiante. "As bebidas com droga não eram para você." Aquela admissão casual foi toda a confirmação de que eu precisava de que ela estava envolvida. Ela rapidamente me disse que passaria mais tarde para pegar o veículo dela. Antes dela chegar, a memória daqueles 2 caras abrindo minha porta voltou com clareza chocante. Tinha sido uma alucinação, ou era real? Fui lá fora para verificar meu carro e lá estava. O revestimento plástico da maçaneta da porta do lado do motorista estava completamente faltando. Quem quer que estivesse segurando aquela maçaneta quando acelerei, deve ter arrancado completamente. O dano físico confirmou que o terror que senti não era uma ilusão. Alguém tinha tentado entrar no meu carro enquanto eu estava drogada, dirigindo sozinha e vulnerável. Eu estava furiosa que Jéssica tinha me colocado em tal situação. Nunca mais falei com ela. A moral desta história aterrorizante é simples, e é a única razão pela qual ainda estou aqui. Sempre confie nos seus instintos. Seus sentimentos viscerais estão sempre certos. Sou uma adolescente que mora em uma cidade costeira animada, em um país pequeno o suficiente. É muito popular entre os turistas durante o verão e fica quieta durante as outras estações. A principal atração da nossa cidade é a praia que se estende por alguns quilômetros até essas dunas de areia, que são ótimas para uma caminhada cênica. As colinas dentro delas são fáceis de se perder, mas, ao mesmo tempo, fáceis de encontrar o caminho de volta. Pois se você caminhar 1 quilômetro em qualquer direção, com certeza estará de volta à praia ou no caminho que leva de volta a um estacionamento. A caminhada deste estacionamento leva cerca de 15 a 20 minutos, desde que você mantenha um bom ritmo. Então você nunca está verdadeiramente isolado lá. Durante o dia, você sempre verá famílias com crianças pequenas fazendo um passeio por lá, ou alguém passeando com o cachorro. Meu ponto aqui é que as dunas são conhecidas por serem seguras durante o dia. E se você se perder nelas, não deve entrar em pânico. Esta história acontece algumas semanas depois que a escola voltou. Então a cidade está mais quieta e as noites ficam mais escuras. Meus amigos e eu fazemos parte do grupo de escoteiros local. Nosso grupo é dividido em 4 grupos, sendo castores para idades de 5 a 8 anos, lobinhos para 9 a 12, escoteiros para 12 a 15 e, por último, pioneiros para idades de 16 a 18 anos. Nos reunimos toda quinta-feira das 19 às 21 horas, seja dentro ou fora, depende da época do ano. Nesta noite, era a primeira noite dos escoteiros de volta depois do recesso de verão. Então, conforme a tradição, nos encontramos no estacionamento perto da caminhada até as dunas de areia. E os escoteiros caminhavam até as dunas de areia. Teríamos os escoteiros mais velhos subindo a maior das dunas, e então teríamos os escoteiros mais novos, os de 12 anos, seguindo-os. Então, os escoteiros mais velhos ajudam os escoteiros mais novos a alcançar o topo, e quando conseguem, são oficialmente considerados escoteiros. Então, os escoteiros partiram enquanto eu e os outros pioneiros auxiliares ficamos para trás para praticar nossos primeiros socorros por cerca de 45 minutos. Nos saímos muito bem nisso e decidimos que ainda tínhamos tempo para ir até as dunas. Os caminhantes mais rápidos, incluindo eu, alcançaram as dunas primeiro. A maré estava completamente cheia, então não conseguimos caminhar na praia até a maior duna, que era conhecida como o Homem Careca. Então simplesmente caminhamos pelas outras colinas das dunas. Meu amigo e eu, a quem chamarei de Noah, estávamos determinados a alcançar os escoteiros.
que neste ponto todos já tinham chegado ao topo do Homem Careca. Gritamos de volta para nosso líder e os outros pioneiros o que íamos fazer. E outras 2 pessoas decidiram se juntar a nós, a quem chamarei de Thomas e Ewan. Os outros estavam um bom pedaço atrás. Então eles foram em pares e se dividiram em pontos de controle. Então as 4 pessoas indo ver os escoteiros conseguiriam encontrar nosso caminho de volta. Então eu, Noah, Thomas e Ewan saímos nas dunas quase completamente escuras, tropeçando e caindo por todo lado, subindo e descendo, colina após colina enquanto arranhávamos nossas pernas na grama pontiaguda e na ocasional sarça. A lua iluminou a silhueta dos escoteiros e estávamos mais longe do que pensávamos. Paramos para descansar em uma crista de onde olhamos para trás e vimos outros 2 pioneiros olhando para nós. Demos-lhes um aceno e eles retribuíram. Eu estava fechando minha garrafa de água, me preparando para correr novamente quando Thomas nos mandou calar. Ele pareceu ligeiramente preocupado no início, mas pareceu dar de ombros. Nós o questionamos sobre por que ele nos mandou calar, ao que ele respondeu: "Você ouviu isso?" Balançamos nossas cabeças. Então Thomas disse que achou ter ouvido algo mexendo nos arbustos, mas atribuímos ao vento, embora fosse uma noite muito parada. Depois de mais 10 minutos, estávamos na última colina antes de alcançarmos os escoteiros e estávamos exaustos, mas empurramos e chegamos até eles. Dissemos olá aos nossos amigos e escoteiros. Demos as boas-vindas aos novos escoteiros e decidimos que tínhamos que voltar, pois agora estava basicamente completamente escuro. E novamente, não tínhamos lanterna. Caímos pela grande colina, recuperando nosso equilíbrio novamente na areia, e começamos a fazer nosso caminho de volta aos pioneiros que vimos na crista. Corremos para cima e para baixo das colinas novamente, até distinguirmos o contorno da crista em que vimos os pioneiros. Eles ainda estavam lá. Ficamos aliviados em vê-los lá, mesmo sabendo que estariam. Finalmente, os 4 de nós chegamos até eles. Vou chamar os 2 de Cormac e Alice. Cormac é um cara grande em termos de músculos e é conhecido na escola por sua inteligência. Ele tem cerca de 1,90 m e parece que poderia vencer um urso em uma luta de socos. Alice é uma garota quieta, mas muito inteligente, tanto na escola quanto em situações sociais. Mesmo sem uma lanterna, eu podia ver uma expressão de pânico no rosto de Cormac, junto com Alice visivelmente tremendo ao lado dele. "O que há de errado?" perguntou Noah, falando todas as nossas mentes. Cormac me olha direto nos olhos e diz: "Você estava andando sozinho lá embaixo?" apontando para uma clareira nas colinas onde as pessoas podem vir para beber ou fumar. "Não, estive com os outros o tempo todo." "Por quê?" respondi, sentindo minha frequência cardíaca aumentar. Acho que todos nós tivemos a mesma percepção ao mesmo tempo. Podíamos quase sentir o sangue de cada um congelar. Alice e eu vimos um homem com o capuz levantado, vestido todo de preto, circulando esta clareira, obviamente nos evitando. Achamos que era você no começo, mas era muito fora de caráter para você, Cormac disse, olhando para mim. Eu estava prestes a falar, mas Cormac continuou. Ele disse: "Quando acenamos para você da outra crista, ainda não tínhamos visto esse cara, mas no minuto em que você saiu dela, vimos o que presumo ser o mesmo cara parado onde você estava, olhando na sua direção. Me atingiu então, e eu tinha um arrepio constante percorrendo meu corpo. Thomas deve ter ouvido ele se movendo quando estávamos lá em cima. Estávamos sendo seguidos. Há segurança em números, então nós 6 fizemos nosso caminho até a clareira onde o homem foi visto. Ele nem tinha uma lanterna", disse Alice em uma voz trêmula. Cormac e Alice correram em direção aos escoteiros para avisar seus líderes sobre a situação, enquanto nós 4 ficamos para trás e ficamos de vigia na clareira. Cormac e Alice voltaram rapidamente depois de avisar os escoteiros. Estava estranhamente quieto agora.
Estávamos aterrorizados de que este homem, vestido todo de preto, sem uma lanterna circulando o lugar, e mais assustador de tudo, sozinho nas dunas completamente escuras, fosse pular para fora e atacar. Felizmente, isso nunca aconteceu. Corremos de volta ao estacionamento, encontrando os últimos 3 pioneiros junto com nosso líder no caminho de volta, notificando-os da situação. Estávamos quase fora das dunas quando um dos escoteiros mais jovens soltou um grito, o que levou todos os outros a correrem. Noah e eu, liderando a caminhada de volta, fomos os que correram até a criança primeiro. A pobre criança estava em lágrimas, e quando perguntamos o que aconteceu, ele apontou para a minha esquerda. Lá estava ele, o mesmo homem parado em uma crista apenas olhando para nós. Noah disse a todos para correrem enquanto ele disse que viu uma faca na mão do homem. Os pioneiros todos carregaram as crianças mais lentas de volta ao estacionamento, que estava seguro tanto quanto presumimos. Eu nunca vi o rosto do homem, nem planejo descobrir quem era. Os escoteiros e pioneiros foram coletados por seus pais, que presumo que todos tenham suas versões da história, mas apenas um punhado conhece a completa. Isso aconteceu quando eu tinha 22 anos. Eu estava trabalhando como bartender em um pequeno bar a alguns quarteirões do meu apartamento. De forma alguma um lugar chique, apenas um monte de locais que vinham para tomar suas bebidas tarde da noite ou para assistir quaisquer jogos que estivessem passando. Comecei a reconhecer os frequentadores muito rapidamente. Muitos deles caras mais velhos. Depois dos meus turnos, eu geralmente caminhava para casa porque era tão perto. E às vezes eu tomava alguns shots com clientes perto da hora de fechar. Então dirigir não era inteligente. A caminhada levava apenas cerca de 7 minutos. E eu tinha feito isso tantas vezes que nunca realmente me senti assustada antes. Havia um frequentador que sempre me deixava desconfortável, no entanto. O nome dele era Jared. Eu sabia disso por causa do cartão de crédito dele. Ele parecia ter por volta dos seus 30 e poucos anos, talvez 38. Ele tinha cabelo ralo e sempre usava a mesma jaqueta marrom, não importava o clima. Ele nunca vinha com amigos. Ele se sentava no bar sozinho e tentava conversar comigo o tempo todo, não mostrando interesse em nenhum dos jogos esportivos que eu estaria assistindo. Mas ele geralmente estaria lá mais tarde à noite de qualquer maneira. Ele fazia perguntas pessoais às vezes, e eu sempre mantinha minhas respostas curtas e tentava permanecer educada porque isso faz parte do trabalho. Mas eu evitava encorajá-lo. Uma sexta-feira à noite, ele entrou como sempre por volta das 22 horas. Ele tomou uma cerveja por quase 1 hora e apenas me observou enquanto eu trabalhava. Não que ele estivesse me encarando intensamente o tempo todo, mas eu o pegava lançando olhares constantes para mim, e ele desviava o olhar quando eu notava. Quase toda vez que eu passava, ele tentava iniciar uma conversa. Perto do fim da bebida dele, ele perguntou se eu queria sair alguma vez fora do trabalho. Eu disse a ele que não estava interessada e que gosto de manter meu trabalho e vida pessoal separados. O rosto dele mudou imediatamente. Ele forçou um sorriso, jogou algum dinheiro no bar e disse: tanto faz. Então ele foi embora sem dar gorjeta, o que ele nunca tinha feito antes. Lembro-me de me sentir aliviada de que ele tinha ido embora, mas também um pouco inquieta sobre quão rápido seu humor mudou. Meu turno terminou à meia-noite. O outro bartender entrou para assumir e eu contei minhas gorjetas. Peguei meu moletom e saí pela porta da frente. A rua estava quieta como geralmente estava tão tarde. Eu tinha acabado de virar na próxima quadra quando ouvi alguém dizer meu nome. Isso fez meu estômago cair imediatamente. Virei e vi Jared parado perto de um poste de luz. Eu nem o ouvi se aproximar. Ele deu um pequeno aceno e começou a caminhar em minha direção. Parei, mas mantive alguma distância. Ele pediu desculpas por ter saído abruptamente mais cedo e disse que tende a apenas ficar nervoso. Eu disse a ele que estava tudo bem, mas que eu realmente precisava ir para casa. Ele acenou e disse:
Eu só queria perguntar mais uma vez se eu poderia conseguir seu Instagram ou Snapchat ou algo assim. Prometo que não vou te incomodar. Eu disse a ele que não uso redes sociais. Ele me encarou por um segundo, então sorriu de um jeito que me deixou desconfortável. Ele disse: "Isso é estranho porque eu te vi no Instagram no bar antes." Meu coração começou a bater forte, porque agora ele estava me confrontando diretamente. Eu não tinha ideia de como ele sabia disso. Eu apenas disse: "Por favor, me deixe em paz." Porque neste ponto, ele escalou as coisas além do conforto. Ele continuou sorrindo e disse: "Ok, tenha uma boa noite." Virei e comecei a caminhar novamente, tentando manter a calma. Depois de alguns segundos, pensei ter ouvido passos atrás de mim. No início, disse a mim mesma que estava sendo paranoica, mas quando olhei para trás, o vi caminhando na mesma direção cerca de meio quarteirão atrás de mim. Acelerei um pouco. Ele acelerou também. Desacelerei e ele desacelerou. Parecia um jogo doentio, como se ele fosse algum NPC em um videogame programado para corresponder minha velocidade. Continuei caminhando em direção ao meu prédio de apartamentos, esperando que talvez ele virasse em algum lugar, mas ele não virou. Quando cheguei ao meu prédio, atravessei a rua em vez de ir direto para a porta. Parei e virei. Ele parou também. Ele apenas ficou lá parado sob uma árvore, principalmente na sombra. Não conseguia ver o rosto dele claramente, mas ainda podia de alguma forma dizer que ele estava sorrindo um pouco. Gritei: "Por que você está me seguindo? Não quero ter que gritar por ajuda." Ele não respondeu. Ele apenas ficou lá parado, rigidamente. Soltei: "Meu namorado mora comigo. Vou entrar para buscá-lo agora." Isso era mentira. Eu morava sozinha. Virei e corri para a porta da frente do meu prédio. Apressei-me e digitei o código do prédio. A porta zumbiu e destrancou por alguns segundos. Logo quando a abri, ouvi passos rápidos atrás de mim. Olhei para trás e vi Jared correndo em direção ao prédio. Corri para dentro e deixei a porta bater atrás de mim. Não esperei para ver se fechou completamente. Apenas corri escada acima até o segundo andar. Meu apartamento ficava no final do corredor. Podia ouvir a porta principal lá embaixo abrir agressivamente e então passos batendo nas escadas forte e rápido. Ele entrou. Atrapalhei-me com minhas chaves na porta, quase as deixando cair. Podia ouvi-lo se aproximando, seus sapatos batendo contra cada degrau. Finalmente consegui a chave na fechadura e me joguei para dentro, batendo a porta e trancando-a justo quando ele alcançou o corredor. Um segundo depois, o corpo inteiro dele se espatifou contra minha porta. O impacto literalmente sacudiu toda a porta e parede. Gritei e recuei pegando meu telefone. Ele bateu na porta novamente, mais forte desta vez, como se estivesse tentando derrubá-la. Então ouvi outra porta abrir no corredor e a voz de um homem gritar: "O que diabos você está fazendo?" A batida parou. Houve silêncio por um segundo, então passos rapidamente se afastando. Olhei pelo olho mágico e vi meu vizinho, um cara mais velho que morava em frente a mim. Ele estava parado no corredor, parecendo confuso e irritado. Jared já estava na metade das escadas, sem dizer uma palavra. Meu vizinho bateu gentilmente e perguntou se eu estava bem. Abri a porta uma fresta, tremendo e chorando. Contei-lhe tudo enquanto ele ficou no corredor comigo. Ele disse que tinha ouvido a batida e pensou que alguém estava tentando invadir. Liguei para a polícia e eles vieram naquela noite e levaram tudo muito a sério. Dei a eles o nome de Jared, do cartão de crédito dele no bar, e o dono do prédio puxou as imagens da câmera que mostravam ele correndo atrás de mim. Meu chefe deu a eles as filmagens do bar também. No dia seguinte, um oficial me ligou e me disse que tinham identificado ele como Jared Pérez e que detetives estavam enviando o caso ao promotor. Seria tratado como perseguição e entrada ilegal porque ele me perseguiu até o prédio e tentou forçar a porta do meu apartamento aberta. Ouvir essas palavras fez tudo parecer ainda mais real, mas também um pouco reconfortante. Fui ao tribunal no dia seguinte e registrei uma ordem de restrição.
Tive que contar a um juiz tudo o que aconteceu e eles olharam o relatório policial e o vídeo de segurança. O juiz aprovou uma ordem de restrição temporária imediatamente e a polícia o notificou logo depois. Fui informada de que o promotor estava avançando com acusações relacionadas a ele tentar invadir meu apartamento. Ainda trabalhei no bar por um tempo depois disso, mas parei de caminhar para casa sozinha à noite. Mesmo com a ordem judicial e as acusações, me sentia assustada toda vez que voltava ao meu prédio. Eu verificava por cima do meu ombro durante toda a caminhada e corria para dentro o mais rápido que podia. Nada assim nunca aconteceu novamente, mas nunca esqueci este incidente.